paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o castiçal. Para falar sobre este assunto, eu vou utilizar como texto básico o livro de Êxodo, capítulo 25, verso 31, que diz o seguinte: Também farás um castiçal de ouro puro. De ouro batido se fará este castiçal. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te dei mostrado no monte. O candelabro, cujo nome de origem é menorá, e também chamado nas escrituras sagradas de castiçal, candeeiro, candeia ou simplesmente lâmpada, constitui-se num dos objetos mais importantes e significativos da cultura e da religião judaica, portanto, tem uma figura espiritual de grande importância. Como podemos verificar no texto, ele tinha que ser esculpido de acordo com o modelo dado no monte e deveria ser esculpido em ouro puro, uma peça única. Pesava 1 talento, o que corresponde aproximadamente entre 30 a 35 quilos de ouro puro. O castiçal, o candelabro, consistia numa coluna central da qual saíam 6 hastes, 3 de um lado, 3 do outro, sendo que a peça inteira era sustentada por um pedestal. Ao todo, o castiçal, o candelabro, tinham 7 lâmpadas que eram acesas através de um pavio embebido de azeite. O castiçal, o candelabro, tinha a função vital dentro do tabernáculo. Ficava ao lado esquerdo de quem entrava no santo lugar. O segundo compartimento dentro da tenda, e era a única iluminação que se tinha daquele recinto sagrado. A figura espiritual deste objeto, do castiçal, do candelabro, é riquíssima, pois passa por Cristo, pela Igreja e também pelo Espírito Santo. De modo geral, o castiçal, o candelabro, representa Cristo como a luz do mundo. A única iluminação que este mundo tem. Esta figura envolve Cristo no que diz respeito à sua palavra, o seu poder e tudo mais que diz respeito a ele. A igreja também é chamada de luz do mundo em muitos textos bíblicos. E existe aqui algo muito interessante sobre a igreja ser a luz do mundo quando reparamos as lâmpadas do castiçal, pois elas serviam para iluminar defronte dele. Como está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 37, que diz o seguinte: Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Por isso, a igreja também é chamada de luz do mundo, porque também a igreja foi levantada como um castiçal para iluminar defronte dele, para que a igreja possa brilhar diante do Senhor. Aqui cabe uma observação muito importante. Percebam que as lâmpadas tinham que brilhar de forma continuada. E isso ficou registrado no livro de Levítico, capítulo 24, verso 2, que diz o seguinte: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminaria, para acender as lâmpadas continuadamente. Portanto, aqui estão mencionadas 2 grandes responsabilidades da Igreja do Senhor. Todo aquele que recebe Jesus em seu coração tem por
responsabilidade de brilhar diante dele e também de brilhar diante dele de forma continuada. Quanto ao pedestal, que fazia parte do castiçal, do candelabro, ele nos ensina que não somente devemos, como igreja, brilhar diante dele de forma continuada, mas que devemos andar nos passos de Jesus, como está escrito lá no livro de 1 João, capítulo 2, verso 6, que diz o seguinte: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aleluias! Continuando aprendendo sobre o castiçal, verificamos que no castiçal, no candelabro, é mencionado no texto que neles haviam 6 hastes e que estas hastes representam também a igreja por 3 razões. A primeira razão, as hastes estão ligadas à coluna. Do mesmo modo, a igreja está ligada a Cristo Jesus. É a mesma figura utilizada na videira e nos ramos, citadas no livro de João, capítulo 15, verso 1 a 5. Ou seja, assim como Jesus é a videira, seus discípulos os ramos, todo ramo que não estiver ligado nele não pode suster-se, nem produzir frutos. Assim, meus irmãos, as hastes estão ligadas à coluna central para que sejam luz no mundo. A outra razão, o número 6, é um número representativo do homem na Bíblia. O homem foi criado no 6º dia da criação. Isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 31. Somando-se as 6 hastes com a coluna central, obtém-se o número 7, número simbólico de Deus e da perfeição. Jesus disse em Mateus 5,48 que devemos ser perfeitos, assim como perfeito é o Pai Celeste. Portanto, o homem só pode chegar a este estágio que é exigido por Deus na sua palavra, de estatura de varão perfeito, unindo-se a Cristo Jesus como participante da igreja. Aqui cabe outra observação. Essa perfeição é relativa, não é absoluta, por causa da carne presente em nossa vida, enquanto ainda estamos neste mundo. Ainda observando bem o posicionamento das hastes em relação à coluna do centro, notamos que todas elas são da mesma altura. Isso nos fala da igualdade perante Deus, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Mas, segundo alguns estudiosos, a coluna do centro do candelabro era um pouco mais alta do que as hastes. Isto para nos mostrar e falar do senhorio de Cristo em relação a nós, que somos a sua igreja. As 6 hastes eram ocas, bem como a coluna central, por onde se colocava os pavios, que eram encharcados de azeite de oliva, que era o combustível do castiçal, como está relatado lá no livro de Levítico, capítulo 24, verso 1 a 4. Isso nos transporta a outra figura importante. O azeite é símbolo notável do Espírito Santo. Aleluias! É o Espírito Santo que age dentro de cada vida, dentro de cada um de nós e também na igreja como um todo, para que possamos refletir a luz de Cristo deste mundo, levando todos a glorificarem o seu nome. Aleluias! É importante salientar que para o bom funcionamento das lâmpadas, o canal de cada haste não podia estar obstruído de modo algum. Isto nos ensina que não podemos, não devemos resistir
nem entristecer o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e nem encher nossas vidas com coisas que venham impedir a ação do Espírito Santo. Por isso, o uso das espevitadeiras pelo sacerdote era justificado na manutenção diária das lâmpadas do candelabro, pois cabia ao sumo sacerdote usar, quando necessário, a espevitadeira para desentupir as hastes. Portanto, eu não devo ficar bravo nem chateado. Então, com o sacerdote que o Senhor constituiu sobre a minha vida, quando este, por cuidado da minha vida, pegar a espevitadeira e me dar algumas cutucadas, pois ele está fazendo o trabalho que a ele é devido. Procurar deixar sempre as lâmpadas limpas, não entristecendo o Espírito de Deus. Mas não cabia somente ao sumo sacerdote deixar as hastes limpas, mas também cabia ao sumo sacerdote aparar as pontas chamuscadas dos pavios, a fim de que o brilho pudesse ser mais intenso. Isso nos ensina e lembra que fazer a obra de Deus muitas vezes provoca fadigas, sofrimentos. Quantas são as vezes que saímos machucados, cansados das lutas que nós enfrentamos. Mas as marcas da vida e na minha vida e na sua vida são necessárias. Até mesmo Jesus, a coluna central do candelabro, teve que passar por momentos terríveis. Mas como ele mesmo disse, se possível fora, passa de mim este cálice, mas contudo, cumpra-se a tua vontade, aleluias. A manutenção que o sumo sacerdote realiza em nossas vidas é necessária para o nosso próprio bem. Neste momento, nossas forças estarão sendo renovadas e estaremos sendo santificados por ele, aleluia. Perceba que o texto que lemos fala também de um ornamento no castiçal, os copos, que eram os cálices, as maçãs, que eram as maçanetas, e as flores, que de acordo com o relato foi dito que deveriam estar sobre o castiçal. Quando fala dos 10 copos, os cálices, no formato de amêndoas, o texto diz que eles estariam distribuídos da seguinte forma: 6 copos nas hastes e 4 copos na coluna central. Os copos, uma espécie de cálices, nos quais era colocado o azeite. O cálice, na palavra de Deus, simboliza o sacrifício de Cristo. Isso está retratado lá no livro de João, capítulo 18, verso 11. Por isso, os copos, os cálices, no ornamento do castiçal, estão mostrando o momento do sacrifício de Jesus. Está fazendo um paralelo com aquilo que Cristo ensina que seria preciso ficar em memória, que é a ceia do Senhor, que de acordo com a revelação de Deus, o cálice é a referência nítida do sangue de Jesus derramado na cruz para perdão dos nossos pecados, aleluias. E ainda estes cálices sendo feito no formato de amêndoa, isso deixa claro que deveríamos estar sempre atentos e clamando por este sangue sobre nós, pois o pecado estaria sempre batendo em nossa porta, uma vez que a palavra amêndoa significa estar alerta, acordar, sem sono. Queridos, ainda nos revela mais este momento. A amendoeira era a primeira árvore a frutificar, a florescer.
Isso nos remete a outra figura espiritual, ou seja, quando através do Espírito Santo clamamos e estamos cobertos com o sangue e o pecado não tem mais domínio sobre nós, então produzimos bons frutos para Deus. Isto é, as nossas obras são boas em Cristo Jesus, aleluia. Quanto à maçã ou às maçanetas, para saber o seu significado, precisamos recorrer novamente ao hebraico. Então descobrimos que se trata, na realidade, de um ornamento em forma de grinalda ou coroa. Sendo assim, temos aqui duas figuras deste ornamento, chamado maçã e maçanetas. Grinalda simboliza o casamento que vai ocorrer, ou seja, estas maçãs ou maçanetas nos remete ao simbolismo do casamento de Cristo e a sua igreja, a noiva, aleluia. A coroa simboliza o reinado que estará sendo estabelecido, ou seja, as maçãs ou as maçanetas nos fazem lembrar que após o casamento, nós que fazemos parte da igreja, reinaremos para sempre com o Senhor, aleluia. E isso está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Também em Apocalipse, capítulo 5, verso 10. O texto fala também que no ornamento do castiçal haviam flores. A flor sempre nos remete a pensar em amor, a cheiro, a perfume. Portanto, a figura espiritual da flor presente no castiçal nos ensina que tudo na nossa vida, na vida da igreja, tem que ser feito com amor, pois foi assim que a coluna central agiu e fez a obra que ele estava designado com relação à sua igreja. E mais, nos lembra ainda que como Cristo é chamado da flor, da rosa de Sarão, e portanto exala o seu perfume, assim a igreja deve também viver, cumprindo o seu papel, exalando o bom perfume de Cristo, aleluias. Queridos, conversamos hoje sobre o castiçal ou o candelabro, para falar sobre a importância da igreja como luz do mundo, para deixar claro que mesmo como igreja, nós precisamos da coluna central, que é Cristo Jesus, para cumprir o nosso papel como igreja. Para falar que fomos constituídos como igreja para brilhar diante do Senhor, para falar que como castiçais precisamos ser cheios do azeite do Espírito Santo, para falar que como Cristo foi sacrificado, temos também que mortificar a nossa velha natureza a cada dia, para falar que temos que ser árvores frutíferas como a amendoeira, que é a primeira a florescer, para falar que como igreja haveremos de reinar com Cristo, para falar que assim como o ornamento do castiçal existiam flores, temos como igreja de exalar o amor e o perfume de Cristo em nossas vidas, aleluia. Vamos orar nesta hora para que o poder desta palavra possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, como igreja do Senhor. Pai amado, peço que o entendimento da sua igreja seja aberto, que o teu Espírito traga discernimento à sua igreja, no sentido da sua igreja entender a importância de fazermos parte da igreja. Peço que a igreja entenda que mesmo sendo igreja do Senhor, precisamos da coluna central, que é Cristo Jesus, para cumprirmos a nossa responsabilidade como igreja. Que fomos constituídos como igreja para brilharmos diante do Senhor. Que a sua igreja entenda que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Que a sua igreja entenda que como Cristo foi crucificado, nós como igreja temos que nos mortificar a cada dia.
que a igreja entenda que, como igreja, precisamos ser como a amendoeira, os primeiros a florescer, a darmos frutos. Que a sua igreja se prepare, pois haveremos de reinar com Cristo. Que, como igreja, temos que exalar o perfume de Cristo em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida nesta hora, em nome de Jesus.